Olá, boa noite, meu nome é Fabiane, eu sou engenheira ambiental sanitarista e nós vamos falar hoje sobre coleta seletiva. Pode passar, por favor? O que é coleta seletiva? Coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento de materiais que são possíveis de serem reciclados e separados direto na fonte. E o que nós entendemos como fonte? Fonte é todo lugar onde a gente gera esses resíduos. Pode ser na sua casa, na escola, no trabalho, nos hospitais, em meios recreativos. Por favor. E quais os principais tipos de materiais reciclados? São papel, plástico, vidro e metal. E dentro dessas opções, nós temos aqueles que podem ser reciclável e aqueles que não podem ser reciclável. Quando eu falo de papel, o que nós podemos reciclar? Papéis, caixas de papelão, impressos, embalagem longa-vida. E dentro dos plásticos, nós temos sacos, embalagens, garrafa PET, copos de plásticos, entre outros. Dentro dos vidros, nós temos garrafas, frascos, nós temos potes de produtos alimentícios e copos de vidro. E dentro do metais, nós temos latas de alumínio, nós temos latas de produtos alimentícios, embalagens de congelados. E dentro desses, que nós falamos, tem aqueles que eu disse que nós não podemos reciclar. Ou porque o custo é muito elevado, ou por conta também da tecnologia que hoje em dia não está tão assim elevada aqui no nosso país. E nós temos o que não é reciclado dentro do papel: papel higiênico, papel carbono, guardanapos, fitas e etiquetas adesivas. Dentro dos plásticos nós temos embalagem que tem metal junto, nós temos sucatas, eletrônicos, computadores e celulose. Dentro dos vidros, nós temos os espelhos, vidros e janelas, lâmpadas, ampolas de medicamentos, tubos e telas. E dentro do metal, nós temos os clipes, grampos, esponjas de aço, tachinhas, pregos e canos. Por favor. E o que é reciclagem? Reciclagem nada mais é do que a forma de reaproveitamento desses materiais que nós separamos na fonte. Ou seja, nós vamos devolver ele para a cadeia de alimentação. E dentro desses tipos de materiais, que nós chamamos de lixo, que eu prefiro dizer que é matéria-prima, nós temos alguns aqui. Nós temos o lixo residencial, que é aquele que a gente gera dentro de casa. Em sua maioria são os orgânicos. Lixos orgânicos são o quê? São os alimentos que a gente gera em nossas casas ou os lugares que a gente frequenta, restaurante, praça de alimentação. Nós temos também o lixo comercial, que são gerados nas empresas, nos escritórios. Temos também o lixo eletrônico, que nós geramos quando a gente descarta celulares, computadores, eletrodomésticos, eletrônicos como televisão. E temos também os lixos hospitalares, que esses a gente precisa ter um cuidado muito maior, porque precisa de empresas que são certificadas e que atendem as NRs específicas para poder retirar esse lixo. E o que fazer com pilhas e baterias? Pilhas a gente precisa descartar em lugares adequados. Então, vocês que frequentam shoppings e alguns mercados, tem ali um coletor adequado para recolher essas pilhas. Porque nós sabemos, pilha quando ela está no meio ambiente, ela elimina um líquido. E esse líquido contamina solo, rios e mares. O que não é bom para nós e nem para a nossa cadeia de alimentação. Já as baterias. Eu falo que bateria a gente pode descartar em locais onde vende celulares, elétrons eletrônicos, em lojas. Então, tem bateria? Descarte em local apropriado, exatamente para que a gente não polua o nosso meio ambiente. Por favor. E aqui nós estamos falando de descarte correto de lixo eletrônico.
eletrônico. O que são os lixos eletrônicos, né? É o que nós acabamos de falar. São os celulares, televisão, computadores, tudo aquilo que a gente tem dentro de casa. Se você olhar para dentro da sua casa, você vai identificar esses lixos eletrônicos. E nós podemos fazer o descarte deles onde? Se for um celular, você pode ir nessas redes, né, de comunicação que vende celulares, grandes redes. Lá eles vão ter um coletor apropriado para vocês fazerem esse descarte. Hoje, alguns mercados também têm pontos de descarte. Então, vocês podem levar até esses pontos de descarte. A gente tem que fazer isso para incentivar a logística reversa. Quem produziu é responsável por descartar esses resíduos. Tá? E aqui nós temos algumas principais formas da gente fazer a coleta seletiva. Quais são elas? Então nós temos a porta, que é feito por veículos coletores. Eles passam nas nossas residências em horários, em dias específicos, para retirar aqueles resíduos, os lixos que foram colocados do lado de fora. Nós temos também pontos de entrega voluntária. Então esses pontos de entrega, eles são utilizados, né, em containers ou em pequenos, né, recipientes, coletores, onde a pessoa leva e descarta esses resíduos. Nós temos também posto de troca. Como que funciona? Eu levo meu reciclado, geralmente são garrafas PETs, latinhas, são copos plásticos, onde eu vou lá nessas máquinas, eu descarto meu reciclado e ele me emite um cupom. Né? Esse cupom, às vezes, ele vem como crédito para bilhete único ou para desconto na conta de luz. E temos também os PICs, que é Programa Interno de Coleta Seletiva, que é realizado em instituições públicas ou privadas. Hoje nós temos dentro das escolas públicas, o descarte de óleo comestível, esse, né, que mãe, pai, ou vocês mesmos utilizam para fazer, né, fritura dentro de casa, fazer algum tipo de alimento. Então, as escolas públicas hoje, elas aceitam que vocês levem esse óleo, né, desde que ele esteja acondicionado em recipiente adequado, para descartar nesses locais. E aqui nós vamos falar um pouquinho dos benefícios em se fazer a coleta seletiva. Então, o primeiro ponto é menor redução das florestas nativas. Então, a gente impede, né, que reduza as florestas nativas, que tenha contaminação ou até desmatamento dessas florestas. Reduz a extração dos recursos naturais. O que são os recursos naturais? São rios, mares, oceanos, lagos, o oxigênio, a vegetação, florestas, o carvão também é um tipo de recurso natural. Diminuição na poluição de solo, da água, do ar. Nós vamos ter economia de energia e de água, porque fazendo a reciclagem eu não preciso começar minha cadeia produtiva do zero. Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo. E aqui eu falo para vocês, antigamente nós tínhamos os aterros sanitários. Quando a gente faz a coleta seletiva, a gente diminui esses aterros sanitários. Hoje, aterro sanitário só se for legalizado. Conserva o solo, ele diminui o rejeito nos aterros lixões, prolonga a vida útil dos aterros sanitários legalizados, diminui os custos da produção com aproveitamento de reciclagens pela indústria, ele diminui também o desperdício. Nós temos também, previne, né, enchentes, porque a partir do momento que a gente faz a coleta seletiva, eu não estou descartando de forma incorreta esses materiais, né? Então eu não estou causando entupimento de bueiros, eu não estou causando, né, poluição dos rios e lagos, o que provoca muita enchente, muita inundação. E nós temos diminuição dos gastos com a limpeza urbana, cria a oportunidade de fortalecer cooperativas a partir do momento que a gente doa esses materiais que a gente separou na fonte, gera emprego e gera renda pela comercialização dos recicláveis. Por favor. E qual que é o período, né? Quanto tempo dura esses materiais na natureza, né? Qual que é o tempo de decomposição desses materiais? Então não se assustem. O vidro, ele fica em média cerca de 1 milhão
anos na natureza. Copinho de plástico, quase 100 anos na natureza. Lixo radioativo, uns 250 mil anos. Caixa de papelão, 6 meses no mínimo, então ela pode ficar muito mais tempo. Boia de isopor, isso é um material bem crítico, por volta de 80 anos. Latinha de cerveja, mais de 100 anos. Papel, de 3 meses a 6 meses no meio ambiente. Filtro de cigarro, 5 anos. Chicletes, também 5 anos. Garrafa plástica, mais de 100 anos. Embalagens de leite, também aproximadamente uns 6 meses. Filtro de cigarro, nós já falamos. Pneu, ninguém sabe ao certo, mas fica muito tempo por ser plástico, né? Por ter borracha envolvida no meio, então ele dura muito tempo no meio ambiente. Linha de pesca, além de mais de 600 anos. Então, linha de pesca, para quem gosta de pescar, então, foi pescar, leva a sua linha de volta para casa. E papel, de 3 a 6 meses, né? Em um vídeo nós falamos, por favor. E quais as formas, né, que a gente tem de gerar renda com esses reciclados? Nós temos artesanato, né? Então tem muita gente que utiliza o papel para fazer vaso, para fazer porta-retrato. Nós temos também a venda do lixo. Então tudo isso que vocês separam direto na fonte, vocês podem vender para lugares que sejam reconhecidos, que sejam certificados. E o eletrônico também nós podemos, né, ou doar para algumas instituições, cooperativas, ou até vender para algumas empresas. Reciclagem de roupas, tem pessoas que montam brechós, tem pessoas que pegam, né, essas roupas e reformulam elas, né, faz uma reciclagem aí, faz um patchwork na roupa. Tem também a venda dos resíduos. Então, assim, a gente tem no mercado de trabalho aí um nicho muito grande para todos esses produtos que a gente separa direto na fonte. E conclusão, o lixo e outros tipos de resíduos que produzimos causam danos à natureza, mas podem ser reduzidos com a mudança de pequenos hábitos do nosso dia a dia. Todos somos responsáveis pela qualidade do meio ambiente em que vivemos. Então eu deixo aqui um recado para vocês, façam a coleta seletiva, multipliquem essa informação. Obrigada e boa noite.